Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do IMEDcast. Eu sou a Francine Checker, jornalista e âncora desse programa, e juntamente com convidados de altíssimo nível e que são destaque dentro de suas áreas, trataremos assuntos como empreendedorismo, carreira, inovação, negócios e muito mais. Convido vocês a seguir o perfil @IMEDOficial nas redes sociais para conferir todos os conteúdos que produzimos por aqui e ficar por dentro de tudo o que acontece na IMED. Agora coloca o teu fone de ouvido e aumenta o volume, que está começando mais um IMEDcast. Nossos dois convidados dessa edição vão falar sobre o futuro da educação, os desafios, as oportunidades e as transformações. E ainda sobre como a IMED está encarando esses desafios frente ao mercado. Estou aqui com o Daniel Sperbi, o nosso vice-presidente de inovação acadêmica da IMED, e também com a Jéssica Perondi, que é estrategista na empresa No1. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Então, a Jéssica é estrategista de negócios com expertise em design e inovação de serviços. Ela é empreendedora por natureza, engenhosa e movida pela curiosidade. Jéssica atua na No1, uma empresa de estratégia e inovação especializada em aproximar organizações e pessoas por meio do design. A No1 coloca os usuários no centro do processo para criar produtos, serviços, experiências e negócios transformadores. Já o Daniel tem como propósito disseminar a cultura de inovação para transformar pessoas e negócios por meio da inovação e pelo design na criação de futuros desejáveis. Possui domínio avançado em metodologias e técnicas para a gestão da inovação, uma larga experiência como gestor de equipes de alta performance e com a prática de projetos de produtos, serviços, processos e também de negócios. Para começar, a gente está vivendo um momento de intensa transformação. A pandemia acelerou uma série de mudanças, e em diversos setores. Um deles foi a educação. Daniel, na sua visão, quais são os principais desafios para a educação neste momento? Eu penso que a pandemia ela acelerou, uma transformação que vinha ocorrendo de uma maneira lenta em alguns segmentos. Um deles era a educação, A gente vivenciava aí nos últimos anos uma mudança e uma transformação cultural e digital muito grande no mundo corporativo. O mundo corporativo opera em uma velocidade bem diferente do segmento educacional, do mundo da educação. Pegando um extrato de educação, ensino superior, que é o nosso caso aqui, a gente pode falar que essa discrepância é maior ainda, A gente nunca permitiu que a tecnologia ela nos impactasse tanto quanto ela impactou no segmento corporativo. Então, eu costumo dizer que a gente vive na educação, na gestão universitária como um todo, a gente vive um grande delay. Sempre tem um delay. As melhores práticas de gestão, seja as melhores práticas de gestão, seja as melhores práticas de inovação. Então, a gente sempre tem esse retardo, em relação ao que está acontecendo e funcionando super bem e trazendo performance em outros segmentos, e a gente tem esse conservadorismo, Nos anos 2000, dos anos 2000 para cá, a gente começou a viver um movimento de profissionalização da gestão, talvez até um pouco antes disso. E a entrada dos grandes grupos de educação no Brasil, ela começou a acelerar um pouco mais essa profissionalização da gestão universitária, E então muitas começaram a se mexer no sentido de profissionalizar a gestão trabalhando com indicadores de performance e atuando com mais cara de empresa no âmbito da gestão. Só que existem ainda, por incrível que pareça, muitos tabus no mundo
universitário, alguns termos. Até pouco tempo atrás, e acredite, né, ainda hoje algumas instituições discutem se o estudante é um cliente ou não. Então, assim, na verdade, ele consome um serviço, ele contrata um serviço e ele é sim um cliente, né? E ele só não é cliente dentro da sala de aula. É o único momento em que ele não é um cliente, que ele tem uma relação ali é, de um aprendiz e com a mediação de um professor que trabalha muito mais hoje como um facilitador, porque esse aprendiz ele também tem muito a ensinar e o professor precisa usufruir de metodologias que permitam que a soma de todos aqueles estudantes gere um construto para todos, né? Essa é a grande essência. O bom professor hoje ele faz isso, ele é um mediador, mas sim ele precisa ter um conjunto, né, robusto de respostas e principalmente ser muito habilidoso nessa mediação. Então, voltando para essa questão toda dos desafios, né, que você pergunta, um dos maiores desafios é a gente colocar os trilhos, colocar os nossos vagões no trilho certo, no ritmo certo, porque a pandemia ela acelerou essas transformações e ela fez com que o nosso segmento ele sangrasse mais ainda. A gente, com esses avanços desses grupos todos, o que, que começou a acontecer? As aquisições começaram a acontecer, instituições de pequeno porte começaram a ter muita dificuldade, as de médio porte também, e as de grande porte, elas começaram, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem um volume significativo de instituições comunitárias, elas começaram também a sangrar bastante e ter perdas muito significativas de aluno. Né? A gente tem aí instituições que perderam mais de metade do número de alunos que tinha. Imagina para uma empresa perder mais de metade dos clientes, o que, que acontece? Com a folha de pagamento, enfim, né? A gente tem uma crise aí sem precedente. Nesse cenário, a IMED cresce, né? Nesse cenário onde a gente vê muitas sangrando, nós estamos expandindo, né? A gente vive um momento de transformação muito grande com um reposicionamento de marca, um reposicionamento estratégico de cursos e as escolas se posicionando realmente com muita robustez, com parceiros de grande porte, e a IMED se inserindo, inclusive, em ecossistemas de inovação estaduais e nacionais também. Então, assim, a gente começa a fazer parte de um ecossistema de inovação que tem uma posição de destaque no país, né? Então, o Rio Grande do Sul ocupa hoje uma posição de destaque no país, e nós fizemos parte desse movimento, né? Que congrega aí empresas de grande porte. Então, cada vez mais as pessoas vão ouvir falar aí da nossa marca, né? Dos nossos feitos e de como que a gente está entendendo educação nesse cenário. Nós nos posicionamos como uma plataforma, né, de educação cada vez mais, não pensando apenas em estudante, né, mas pensando ou inovações em sala de aula, inovações pedagógicas. Não, a gente está pensando inovação em termos de modelo de negócio. E dentro deste contexto de mudança, a IMED também passa por um processo desafiador de transformação em uma plataforma de ensino. Jéssica, como nós, professores e profissionais de ensino que atuamos dia a dia, né, nessa área, podemos estar preparados para as mudanças que vão vir? A gente vê que as grandes mudanças que estão impactando a educação são grandes mudanças que estão impactando o mundo como um todo, né? Então, a educação, ela é um segmento que ela tem um lugar mais carinhoso nos nossos corações. A gente não gosta de comparar ela com outros segmentos, né? Com o segmento bancário, com o segmento de varejo, enfim, né? Com todo o segmento financeiro. Mas a verdade é que as mudanças que as pessoas estão vivendo nesses segmentos também vão impactar as mudanças que elas começam a querer e começam a desejar e começam a exigir muitas vezes da educação também. Então a gente tem que pensar que aquela pessoa que está transformando a sua relação com o banco, né, que antigamente a gente pensar, eu vou pegar o segmento financeiro porque é um segmento que é conhecido por todos, né? Há 10 ou 17 anos atrás, quando a IMED começou, o comportamento padrão era de
eu escolher um banco e me abraçar e ser fiel àquele banco para o resto da vida, né? Tinha gente que colocava adesivo no carro, né? Fazia aquela coisa. Hoje, pegando aí um segmento bem diferente, o que a gente vê são as pessoas migrando de banco, descobrindo outros bancos diferentes. Este comportamento que vem de uma mudança do mercado, né, que vem de uma inserção de tecnologia muito forte na vida das pessoas, representa, enfim, incentiva uma visão de que eu sou muito mais empoderado das minhas decisões, né, de que eu tenho muito mais opções de escolha e, assim como no banco, assim como no varejo, assim como em outros segmentos, essa visão ela vem para a educação também. Então, o que a gente estudou nesses últimos tempos sobre educação é, se antes eu tinha um comportamento do meu aluno que era, eu escolho alguém para me dar educação, né, numa posição às vezes bastante receptiva, né, então eu escolho a faculdade, eu escolho essa entidade que vai me educar, né, então escolho um curso muito padrão, né, muito o curso provavelmente que eu vou ficar vai me definir pelo resto da minha vida, e escolho essa entidade que vai me dar essa educação. O que a gente tem visto nas pessoas é um empoderamento de eu escolho o que eu quero aprender. E o que eu quero aprender depende do que eu estou vivendo no momento, depende do que eu estou, né, no meu momento profissional, depende de se eu quero fazer isso em casa, se eu quero fazer isso numa entidade, né, num lugar físico, se eu quero fazer isso no meu, né, num ritmo que for, assim. Então, esse empoderamento que a gente vê nesses outros segmentos né, então, enfim, o poder de escolha, né, que a possibilidade de escolha faz com que as pessoas experimentem e quebrem, às vezes, esses vínculos muito estabelecidos com uma empresa, com uma instituição, com uma organização, a gente tem visto acontecendo na educação também, e essa é uma quebra que eu acho que é uma quebra que é uma quebra muito importante, né, para quem começou a educar, né? Quem começou a oferecer serviços de educação há 17 anos, onde tinha esse mindset, né? Esse jeito de pensar um pouco mais fixo, vamos dizer assim, o que a gente vê agora é uma mudança muito importante, porque não basta mais a gente ser ótimos educadores, né? Oferecer um ótimo conteúdo, enfim, né? Uma ótima educação. A gente também precisa entender muito como que esse aluno ele está lidando com todas as outras variáveis do aprendizado dele, né? Então a gente sai de uma posição onde a gente tinha às vezes que se preocupar bastante com o nosso conteúdo, né, com o nosso conhecimento, e a gente passa a ter que olhar para como que as pessoas, como que esse nosso aluno está absorvendo isso, qual que é o jeito dele de absorver isso, porque se a gente não conseguir se conectar com o jeito dele de aprender isso, a gente não cria mais essa conexão e talvez esse aluno vá buscar essa conexão em algum outro lugar, porque o mundo está cheio de formatos diferentes, né? Então talvez o nosso aluno não vai, poxa, não se sentiu bem numa, né, não se sentiu bem não, mas assim, não sentiu que deu aquela conexão com alguma cadeira, com algum curso, de repente ele vai optar por um curso remoto online, ele vai optar por aprender isso numa experiência profissional, ele vai aprender isso numa viagem, ele começa a jogar com todas essas variáveis, e o que a gente vem dizendo muito é, a grande mudança é começar a entender que agora as instituições de ensino, né, as plataformas de ensino, elas precisam se adaptar ao aluno e não o contrário, né? Antigamente era o contrário. Antigamente a gente oferecia X cursos em tais horários, né? O formato de avaliação era esses, eram fixos, e quem dava match com a gente, né? Quem se identificava com a gente entrava e virava aluno. E agora a exigência é muito mais da gente começar a entender e da gente se adaptar a esse aluno que vem pela frente, que é muito mais empoderado, que tem muito mais percepção do que gosta, do que não gosta, do que funciona, do que não funciona. Então, essa para mim é a grande mudança cultural, né? Que é entender que sim, somos um serviço que esse aluno contrata, né, ao longo da sua vida, que ele tem um monte de outras coisas na sua vida também, então ele tem o trabalho, ele tem a família, e que a gente é dos entes que fazem parte dessa vida e que a gente precisa se adaptar à vida dele, assim. E essa é uma mudança gigantesca, né? Então, quando a IMED está falando sobre virar a plataforma,
também está falando sobre aumentar as possibilidades de formatos, aumentar as possibilidades de oferta que a gente está fazendo, para aumentar também a chance de se encaixar, né? De a gente conseguir oferecer algum produto e algum serviço, né? Algum conteúdo de educação que se encaixe na vida desse aluno. Então, essa lógica faz muito sentido, né? Acho que a questão da plataforma, ela significa flexibilidade também, né? Ela significa mais opções, ela significa mais... acho que a palavra melhor é flexibilidade mesmo, né? Uma capacidade de adaptação e de criação de novos formatos para que a gente esteja sempre nessa constante busca de estar aderente ao que esse aluno entende que é valor naquele momento. E sabendo que o que é valor naquele momento muda com muita velocidade. E eu acho que os professores e todo mundo que trabalha na instituição, é legal fazer esse exercício também, tipo, tá, eu como ser humano, no resto da minha vida, como eu estou lidando com, voltando ao exemplo do meu banco, como é que eu estou lidando com as minhas lojas, como é que eu estou lidando com os meus próprios exercícios de educação. A gente também está diferente, né? Não é só o aluno lá na ponta, aquele ser diferente. A gente está todo mundo vivendo essa quantidade enorme de novidade, de variedade, né? De opção, assim. O aluno não vai ser diferente, o aluno vai ser mais porque né, tende a ser mais intenso ainda nas gerações mais novas, aí falando de uma graduação, mas que escorrega também para pós-graduação e mestrado, enfim, todos os formatos. Então, é isso, acho que essas são as grandes mudanças e quando a gente fala de plataforma, eu acho que essa é a grande força que a IMED está se estruturando, né? Exatamente uma plataforma para que né, uma plataforma que acaba permitindo mais agilidade, mais tentativa, mais opção, mais variedade de formatos. E eu só vejo sucesso pela frente, assim, acho que está num raciocínio que vai muito ao encontro do que o mundo está pedindo, assim, né? O que as pessoas estão pedindo ali na frente. Quanto a nós, professores e profissionais de ensino, qual é o nosso papel nesta mudança? Então, eu vejo como uma orquestra, né? Onde a gente tem uma experiência em que o nosso público está lá, né? Confiando naquela experiência contratada, confiando que vai receber uma formação diferenciada, e na nossa analogia, na nossa metáfora aqui da orquestra, né, assistir um grande espetáculo, e esses diferentes atores, não existe papel mais ou menos importante, existem papéis diferentes, né? E é importante que todos vendam a mesma ideia, né? Que todos internalizem a mesma ideia. Na área de inovação, a gente chama isso de treinamento com a marca, né? Onde todos estão na mesma página, onde todos têm consciência dos mesmos atributos de diferenciação, quando a gente fala em termos de posicionamento estratégico e quando a gente fala em termos de proposta pedagógica, né? Então, assim, independente do papel da pessoa dentro da organização, ela sabe que existe uma missão, né? Que existe uma visão de futuro, mas que acima de tudo, acima de missão, visão, valores, essas coisas que figuram nos quadros, nas paredes normalmente, acima de tudo e antes de tudo isso, um propósito, né? Um propósito em comum. E isso é importante que cada vez mais a gente construa e dissemine para que todos estejam na mesma página, porque são diferentes atores, com diferentes papéis, com diferentes backgrounds também, e não é fácil, né, a gente ter todos na mesma página. Fosse fácil, muitas seriam case, né, por aí afora, mas não é algo fácil de ser feito, mas a gente está trabalhando e conquistando, inclusive, aí, destaque, provando que é possível fazer, né. Como é fazer parte desta reestruturação da IMED? É muito peculiar, assim, o que eu estou sentindo, muito mesmo, porque não é uma instituição qualquer na minha história, né.
eu acho que o primeiro contato que eu tive com a IMED, assim, profissional, foi lá em 2009, fiz algumas formações de professores, aí depois fiz um trabalho com os coordenadores de curso também, aí na sequência, alguns anos depois, ali em 2013, veio o reposicionamento estratégico e que precisaria culminar com um PDI, que contasse essa história, que trouxesse esse posicionamento estratégico de uma instituição predominantemente inovadora. Esse era o desafio lá em 2013, a instituição queria se posicionar dessa forma no mercado, e aí lá estava eu, né, trabalhando com um grupo ali de 48 gestores. Então, eu fui tendo ao longo dos anos essa proximidade com a instituição, acompanhando, ora mais de perto, ora, né, mais de longe, mas sempre acompanhando um crescimento muito agressivo, eu diria, um posicionamento agressivo e um crescimento, em alguns momentos até exponencial, assim, em termos de soluções em educação, né? E não somente em Passo Fundo, né? Quando a IMED vem então para Porto Alegre, eu me lembro nitidamente de comentar com colegas, né? Do tipo, olha, né? Se alguém não conhecer essa instituição, prestem atenção, porque ela não vem para brincar, né? Eu me lembro muito de ter dito isso na ocasião. Lembro de ter visto uma matéria na Zero Hora das escolas da IMED, né? E então, assim, a marca estava chegando realmente para marcar presença, né? E aí, em meio a esse cenário todo, eu volto no final do ano passado, em outubro, novembro, a gente começa a negociar, e eu venho para um novo desafio, de um novo momento de reposicionamento estratégico como consultor, e iniciamos o processo todo que teria e tem, né, mais uns 2 meses de escopo para ser entregue. E né, algumas semanas atrás aí, eu vim atuando já na indústria há 1 ano, né? Então, montei uma EdTech, transformei a minha empresa de consultoria, a Biformulous Inovação Estratégica, que eu tenho lá desde 2015, e no final de 2020, eu transformo ela numa EdTech, assinando uma parceria com o Grupo A, né, com a plataforma A Educação, onde alguns softwares meus, eles entram lá no portfólio do Grupo A, e aí a Biformulous vira uma EdTech, né? Então, assim, o meu contato com a educação até então era como consultor, já fazia um certo tempo que eu não tinha nenhum vínculo empregatício, assim, né, nenhuma proximidade maior enquanto gestão universitária com nenhuma instituição de ensino. Havia 2 consultorias ativas, uma era a própria IMED, outra era a Unifá, no Rio de Janeiro, que estava concluindo já o processo, e aí nesse meio tempo aí, né, aparece esse convite aí do Eduardo, da IMED, para assumir a vice-presidência de inovação acadêmica, e também com um desafio muito claro, né, de suportar esse posicionamento que eu mesmo estava construindo enquanto consultor com as escolas, né, e dar continuidade, desdobrando isso tudo para os cursos, e para todas as unidades de negócio e as frentes estratégicas da instituição que transcendem os cursos, inclusive com uma postura de crescimento não somente de campi, né, nas cidades aí que já foram anunciadas, mas também de edtechs, também de startups, né? Então, assim, a instituição, de fato, olhando para o mercado de um jeito bem atípico para uma instituição de ensino, né? E aí eu chego na instituição nesse contexto, né? Fiz esse preâmbulo assim para explicar um pouco do meu sentimento, porque eu não chego em um lugar que para mim é totalmente novo, né? Eu chego conhecendo muitas pessoas, né? E admirando também muitas pessoas. Eu venho, portanto, do mercado corporativo, trazendo essa visão de negócio muito forte, de transformação digital, de modelos de negócio, e para uma instituição que está olhando para esse mercado, porque, infelizmente, as instituições de ensino, de uma maneira geral, no nosso país, elas são muito em si mesmadas, né? A gente continua vendo uma distância entre academia e mercado gigante. Então, muitas vezes é um mercado que desvaloriza o conhecimento acadêmico, e um conhecimento acadêmico, instituições de ensino que, por sua vez, também
desmerecem, né, a expertise mercadológica, não se conectam, não entendem as dores, muitas vezes acreditam que esse nem é seu papel, inclusive. Se nós analisarmos aí posicionamentos de instituições, de universidades, a gente vê isso mais comum em universidades federais, inclusive, mas algumas privadas também, olha, o nosso papel não é atender demanda de mercado, né? O nosso papel é gerar conhecimento. Nós somos uma instituição de ensino, nós temos o compromisso em gerar conhecimento, ponto. Né? Atender demandas de mercado é secundário. Então, assim, isso não é incomum no discurso de muitos gestores, muitos professores. Então, isso já distancia totalmente, né, os dois mundos. Assim. Então, acho que é preciso humildade dos dois lados e proatividade na cocriação, né, porque ambos carecem de inovação. E uma das palavras-chave quando a gente fala em inovação é empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender, né, o desejo do outro, enfim. E a partir daí vem outras palavras comuns na área da inovação, como, por exemplo, colaboração, como cocriação, né? Então, assim, a instituição está se preparando para atuar e atender diferentes segmentos com a mesma atenção, né? Ou seja, nós não estamos olhando apenas para os estudantes nos diferentes níveis de educação que nós oferecemos no portfólio. A gente também está olhando para o empresariado, né? E está dizendo para eles, olha, venha para cá porque aqui nós também temos soluções para auxiliar a tua empresa numa jornada de transformação digital, de transformação cultural, né? Confie em nós porque nós também pertencemos a ecossistemas de inovação com outros grandes players, maiores e menores que você, né? Então, assim, é como se a gente estivesse se comunicando com esse empresário também e convidando ele para fazer parte dessa jornada ao nosso lado, né? Focando um pouquinho mais nessa visão de futuro, né? Para vocês dois, quais que são, então, os desafios que a gente vai ter a partir de agora? Quais que são os principais desafios que a gente vai encarar nesse processo de mudança? O professor, ele costuma ser o nosso ponto focal, né? Quando a gente pensa em educação, e de fato ele é o ponto em que o aluno mais traz na primeira fala, né? Mais evidencia, assim, como um dos maiores construtores da experiência do ensino, né? E é óbvio, a relação é uma relação muito relevante. Porém, cada vez mais a gente tem estudado e percebido, assim, o quanto que a estrutura que permite que o professor passe esse conteúdo, ou a estrutura que dá suporte para esse conteúdo acontecer, ela é cada vez mais importante nessa experiência do aluno. Então, o que eu vejo como desafio, assim, não apenas para o professor, mas para todo mundo que trabalha na instituição, é estar todo mundo conectado e estar todo mundo nessa mesma energia de vamos pensar nesse nosso cliente, vamos colocar ele no centro, vamos fazer o que a gente pode fazer para facilitar a vida dele. E esse parece não ser um raciocínio muito padrão, mas é muito comum que aconteça no dia a dia das corporações, no dia a dia dos trabalhos, que muitas das decisões acabam sendo tomadas pensando no próprio processo, né? A gente faz um processo, a gente faz uma escolha, e aí eu estou dizendo, no momento que a gente desenha um protocolo, no momento que a gente desenha um serviço, no momento que a gente desenha um espaço físico novo, é muito comum nas corporações que a gente faça muitos raciocínios pensando no que às vezes é melhor para a gente. Eu vou fazer um protocolo assim, porque daí não vai dar problema lá no setor seguinte, né? Eu vou fazer um serviço assim, porque eu já tenho isso em casa e fica mais fácil. E o exercício, o grande desafio é a gente parar antes de fazer a criação e pensar em quem está usando, aí sim no nosso usuário, né? Poxa, quando eu estou desenhando esse protocolo, será que eu estou desenhando ele da forma mais fácil para esse nosso cliente? Será que eu estou desenhando da forma que ele menos tenha trabalho, menos tenha dúvida? Será que eu estou facilitando o fluxo do cliente e não o fluxo interno da nossa operação? Né? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer quase que diariamente, assim, essa decisão que eu estou tomando, ela está beneficiando quem? E nem sempre
a resposta para isso vai ser, então eu tenho que me prejudicar, vou colocar umas aspas aqui no áudio, vou ter que me prejudicar para beneficiar o cliente totalmente. Não, às vezes não é isso, às vezes o meio termo, né? A gente vai se encontrar no meio do caminho, não é nem tanto, né? Nem apenas para o cliente, nem apenas interno, mas o exercício de pensar isso é um exercício importante, porque eu falei no começo, né, que o nosso aluno está nessa busca e está muito mais empoderado do seu processo de aprendizado, mas ele está muito empoderado no seu processo de tudo que envolve o aprendizado. Então, assim, se uma instituição tiver processos muito complexos, se cada vez que ele precisa fazer vou pegar o exemplo de protocolo, mas enfim, cada vez que ele precisa fazer alguma ação para ele conseguir o aprendizado que ele está buscando, é chato, é complexo, é moroso, não parece fazer sentido para ele, isso vai impactar na percepção que ele tem sobre o aprendizado também, né? Então, a gente não está falando apenas sobre o momento onde ele está interagindo com o professor, a gente está falando em como é que ele se matricula, em como é que ele enfim, agenda uma sala de aula, em como é que ele, né, negocia uma parcela, como é que ele paga. Tudo isso, né, eu vou um pouquinho além, mas como é que ele pega o livro, como é que ele vê a nota dele na avaliação, como é que ele entra numa oportunidade profissional, tudo isso, como é que ele se forma, qual que é o processo, tudo isso está ao redor desse momento mágico do professor, e ele é super importante. Então, a gente no mercado, a gente fala muito sobre a experiência, né? A experiência como um todo, ela é o residual de tudo que acontece em todos os pontos de contato. Então, para mim, o desafio de toda a equipe que não, né, extra professor, é entender que todo mundo faz parte, sim, de uma experiência, todo mundo faz parte, sim, de uma construção de experiência para esse aluno, e que essa experiência, ela tem que estar muito bem desenhada, ela tem que estar muito aderente, ao que a marca está propondo, mas está muito aderente ao que o aluno quer, ali na ponta, né? Então, quem está desenhando o texto que vai no cartaz do banheiro, tá fazendo parte dessa experiência. Quem está desenhando o jeito que a gente o jeito que a gente atende o telefone no saque, tá fazendo parte dessa experiência. Tudo faz parte da mesma coisa. E o aluno tá enxergando todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? E nas últimas pesquisas que a gente fez, a gente viu o quanto que tudo isso extra classe tem ganho muita relevância no processo, né? Então, eu me atraio, a gente, enfim, entrevistou vários clientes que falaram, nossa, se eu comparar com outra faculdade, ou, né, comparando com outra faculdade, a outra era muito mais fácil, eu chegava lá, ou em média, enfim, não importa o exemplo, tá? Mas era muito mais fácil, eu chegava lá, já estava tudo resolvido, era tudo muito fácil, era tudo muito ágil, tipo, isso me faz querer ficar ali, né? Isso me incentiva enfim, né? Faz com que a minha percepção da experiência seja positiva. Então, com certeza, o desafio de a gente gerar valor para o nosso cliente, ele não está só na mão do professor, ele está na mão de todo mundo que está criando algo que impacta o nosso cliente, o nosso aluno, e o spoiler todo mundo está criando alguma coisa o tempo todo, né? Às vezes a gente acha, não, eu estou lá atrás, eu nem entro em contato com o cliente, então eu não tenho isso. É isso, né? A regra que a gente faz, o tipo de documento que a gente monta, se a gente coloca né, se a gente armazena arquivo de uma forma impressa, que poderia ser organizada de uma forma virtual, o tempo que essa forma impressa vai me tomar para esse aluno impacta na experiência. Então, assim, esse olhar de que tudo que a gente faz, de todo mundo que trabalha, independente de cargo, independente de departamento, ele impacta no nosso cliente lá na ponta, para mim esse é o grande desafio, né? Essa percepção e esse olhar
e esse trabalho e essa atuação mais bem costurada, né? Isso demanda muito, né? Isso demanda que as áreas mudem seu olhar, isso demanda que as áreas se troquem mais, isso demanda que a gente comece a ter mais percepção desse nosso cliente e fazer algumas alterações, que às vezes são umas alterações que doem na gente, né? Que é muito mais fácil. Eu nem sei, não é um exemplo de verdade, tá? Mas o exemplo do Xerox, né? De folhas, de ter arquivos arquivados fisicamente versus arquivos digitalizados ou alguma coisa assim. Às vezes a gente passou tanto tempo, né? Tirando o Xerox, grampeando, botando na pastinha, em que a gente pensar em uma mudança de processo mesmo, como essa, que é digitalizar documentos, pode ser uma mudança dolorosa. Eu tenho que mudar processo, eu tenho que mudar sistema, eu tenho que mudar ferramenta, eu tenho que mudar o treinamento das pessoas. Às vezes ela é dolorosa e às vezes vale a pena continuar fazendo do jeito que a gente faz. Mas lá na frente, quando um cliente precisar do documento, né, ou quando a gente puder trocar entre áreas esse documento, enfim, estou viajando aqui num exemplo, tá? Mas a gente puder enviar esse documento por e-mail, em vez de ter que vir até o espaço físico para pegar uma cópia, muda totalmente a experiência, né? Então, às vezes é uma decisão desse tamanho que a gente não pensa que isso impacta lá na frente para o nosso usuário, mas isso super impacta, né? E então, enfim, me resumindo, para mim esse é o grande desafio, tá? Olhar, entender que todo mundo faz parte dessa experiência, que todas as ações resultam, impactam de alguma forma nessa experiência e que a gente precisa mudar o nosso mindset, nosso jeito de pensar para considerar o impacto que isso está gerando. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, vai tomar uma decisão e vai dizer, olha, eu sei que não é o melhor impacto possível, né? Mas eu sei, eu tô tomando essa decisão com consciência, eu sei que eu tô fazendo algo que lá na frente talvez vá prejudicar, vou botar de novo umas aspas aqui, né? Vai prejudicar ou não vai ser tão bom assim para o nosso cliente, mas eu faço isso com consciência. O problema é a gente fazer as coisas sem se dar conta do impacto que as coisas têm. Então, para mim, o desafio que está na mesa é esse. Consolidar uma marca leva muito tempo, né? Destruir é rápido, arranhar é muito fácil, mas construir de maneira sólida é um trabalho que envolve muita consistência, né? Estratégia, qualidade, inovação, uma série de fatores que para nós faz sentido, mas assim, eu poderia resumir em consistência. É preciso consistência e obviamente, um olhar, uma visão de futuro clara também, porque um dos grandes papéis das lideranças nessas transformações todas que a gente está vivendo e daquilo que a gente quer é desenhar uma visão clara de futuro e compartilhar ela com as suas equipes, né, desdobrar ela para as suas equipes. Então esse é um dos papéis que eu acredito assim que as lideranças elas precisam ter, né, de serem esses embaixadores da marca e dessa visão de futuro que foi desenhada. E um dos maiores desafios que eu vejo é a gente conseguir posicionar a nossa marca perante os grandes players, né, as grandes marcas de educação, mas não somente como uma referência perante essas grandes marcas em termos de Estado. E logo na sequência, em termos de região sul do Brasil, e logo na sequência, em termos de Brasil, né? E sim, a visão ela é audaciosa, mas ela está sendo desenhada com um suporte muito grande com outras empresas. Então, assim, nós temos hoje nesse projeto de reposicionamento não somente o meu trabalho que vinha acontecendo como consultor, né? Nós trouxemos para o nosso lado uma empresa referência nacional em marca, em branding, né? Nós trouxemos uma outra empresa referência em jornada do cliente, ou seja, a IMED trouxe empresas para auxiliar ela nesse crescimento, inclusive no seu desenho organizacional, né? Como que um grande grupo se posiciona? Como que uma empresa multicamp, por exemplo, no nosso caso, né, uma instituição multicamp, ela se posiciona? A responsabilidade cresce muito, os desafios crescem muito, porque nós precisamos de uma matriz de gestão, de uma quadratura lógica de operação que seja escalável. Nós precisamos de um desenho escalável. E é uma forma diferente em termos de modelo de negócio. Porque quando a gente faz algo muito específico, muito peculiar, por mais fantástico que seja,
No nosso caso, não basta. A gente precisa que esse fantástico, que esse maravilhoso, que isso tudo que a gente está desenhando, que ele seja escalável, porque a minha marca é uma só. Então, aquela experiência, ela precisa ser vivenciada da mesma forma, com base nos mesmos preceitos. E aí, respondendo de maneira bem objetiva a tua pergunta, esse é o maior desafio, é conferir esse desenho escalável e conferir uma experiência única em todos os touch points da marca, com os nossos, né, todos os stakeholders, enfim, mas em todos os lugares que a gente vai estar se posicionando, tanto no presencial quanto no online. Então, essa experiência toda que está sendo desenhada, nós olhando para toda essa experiência atual que nós conferimos, e sempre há pontos de melhoria, né? Na experiência online que nós temos através das plataformas que a gente tem, os nossos canais, os nossos apps, os nossos sistemas internos, o nosso atendimento presencial, enfim, tudo isso sempre há ponto de melhoria, né? Quem procura inovar, quem procura estar em movimento, sabe que sempre é possível melhorar, né? E a gente tem essa consciência. Então, o maior desafio, ao meu ver, é esse, é conferir escala para um novo modelo que está sendo desenhado, ou seja, não é um modelo vigente há muitos anos, isso aumenta o desafio, nós estamos desenhando algo novo e iremos replicar esse algo novo, né, em outras unidades que estão vindo aí pela frente. Então, ao meu ver, o maior desafio é esse. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Tenho certeza de que esse bate-papo foi super importante para a gente conhecer os desafios, as oportunidades e também as mudanças, né, que vão acontecer tanto na IMED quanto no setor da educação como um todo. Muito obrigada, Jéssica, muito obrigada, Daniel, por compartilharem os seus conhecimentos e experiências com a gente. Maravilha, obrigada, o prazer foi meu. Primeira vez que eu gravo um podcast, então tô achando super bacana. Obrigado, Francine, agradeço aí pela acolhida, né, em meu nome para a IMED toda, porque eu tenho sido muito bem acolhido em todos os setores com quem eu falo. Chega a ser emocionante assim, a forma como as pessoas estão me recebendo. Isso também é um belo indício de que a gente vai longe aí nessa parceria. Essa foi mais uma edição do IMEDcast. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Não esqueçam de seguir o perfil @IMEDOficial nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que está sendo produzido pela gente. Eu sou a Fran e nos vemos na próxima edição do IMEDcast. Valeu, fui!